Até onde uma pessoa pode ir para se tornar parecida com um ídolo? Este vídeo não é sobre beleza nem sobre fama. É uma jornada implacável por um mundo onde a admiração lentamente se transforma em obsessão e o próprio corpo perde seu valor como identidade. Para as pessoas de quem você ouvirá falar, a cirurgia plástica não foi uma decisão pontual, mas um caminho vitalício sem uma saída clara. Aqui estão histórias reais de homens e mulheres que estavam dispostos a sacrificar dor, riscos e sua própria saúde para se aproximar de um ideal alheio. Cada rosto transformado fala de lutas internas, de insegurança, do desejo de ser outra pessoa, mais famosa, mais desejada, mais perfeita. Mas por trás de cada operação, espreita a mesma pergunta silenciosa que ninguém ousa fazer em voz alta. O que resta quando o espelho finalmente mostra um ídolo familiar, mas o próprio eu não é mais reconhecível? Rodrigo Alves nunca quis apenas ter uma aparência melhor. Seu objetivo era mais radical. Ele queria ser perfeito, artificial, atemporal, como uma figura plástica viva. Para ele, o corpo humano era apenas um rascunho, algo que podia ser corrigido, moldado e recriado à vontade. Passo a passo, ele se submeteu a novas operações, até que a mudança se tornou uma identidade. Mais de 70 intervenções cirúrgicas moldaram seu corpo. Nariz, mandíbula, bochechas, peito, abdômen, nenhuma área permaneceu intocada. Seu nariz, em particular, tornou-se um símbolo de sacrifício, operado tantas vezes que os médicos acabaram alertando que o tecido poderia morrer. Mas mesmo assim, parar não era uma opção. O espelho exigia continuação. A mídia e os reality shows o tornaram mundialmente famoso. O apelido Human Can Doll virou sua marca, mas também sua jaula. Rodrigo falava publicamente sobre controle e autodeterminação, mas por trás da fachada revelava-se outra verdade. A perfeição nunca era alcançável. Cada operação gerava o desejo pela próxima. No final, não restou um ser humano que queria se parecer com alguém, mas um símbolo de uma era em que o corpo se torna um projeto e a identidade é completamente subordinada à casca externa. Rodrigo Alves ultrapassou um limite, onde a aparência se tornou mais importante que a sobrevivência, e é exatamente por isso que ele está no topo desta lista. Para Jesse Garon, Elvis Presley não era um ídolo como qualquer outro. Ele era um destino. Seu próprio nome carregava um significado pesado, idêntico ao do irmão gêmeo de Elvis, que morreu no parto. Para muitos isso foi coincidência, para Jesse foi um sinal. A partir desse momento, ele começou a ligar sua própria vida a uma lenda alheia. A aparência natural não era suficiente. Jesse submeteu seu rosto a mudanças cirúrgicas para se aproximar cada vez mais do rei do rock and roll. Mandíbula, nariz, contornos, cada alteração servia a um único objetivo: não interpretar Elvis, mas ser Elvis. No palco em Las Vegas, essa ilusão era celebrada. O público aplaudia como se uma memória ganhasse vida. Mas fora dos holofotes, a linha entre o papel e a realidade se confundia. Jesse não era mais percebido como um ser humano, mas como um espelho de um passado que nunca poderia retornar. Sua identidade se dissolvia lentamente, substituída por uma imagem que nunca lhe pertenceu. Jesse Garon tornou-se um homem que não vivia para si mesmo, mas como o eco de um mito. Um exemplo silencioso de como a admiração pode ir tão fundo que suprime completamente o próprio eu. 3. Matt e Mike. Para Matt e Mike, tudo começou com insegurança, acne, traços faciais marcantes e a sensação de nunca se encaixar no ideal que Hollywood ditava. Enquanto o mundo via em Brad Pitt a imagem masculina perfeita, nos dois gêmeos crescia o desejo de se parecer cada vez mais com aquele rosto. Da admiração, nasceu um plano conjunto. Ambos se submeteram a inúmeras intervenções, operações de nariz, tratamentos de pele, correções estéticas, tudo com o objetivo de apagar seu passado e se aproximar de um ideal alheio. Dezenas de milhares de dólares foram investidos em uma transformação que mudou não apenas o exterior, mas também sua identidade. Com o tempo, o espelho mostrava algo assustador. Eles não se tornaram Brad Pitt, mas também não eram mais as pessoas que um dia foram. Dois homens que haviam deixado seu antigo eu para trás, sem realmente encontrar um novo. As operações lhes deram controle, mas lhes tiraram algo mais, a singularidade. Matt e Mike representam uma verdade silenciosa.
Quando duas vidas simultaneamente buscam o mesmo rosto alheio, no final pode-se perder não apenas a aparência, mas também a sensação de ser alguém próprio. Nadia Suleman nunca planejou ser famosa. Seu nome não aparecia em tapetes vermelhos, mas em manchetes. A comparação com Angelina Jolie surgiu silenciosamente, através de comentários, de olhares, de repetições constantes na mídia. Querendo ou não, seu rosto era repetidamente associado a uma das mulheres mais conhecidas do mundo. Nadia negou ter feito cirurgias intencionalmente para se parecer com Angelina. No entanto, pequenas intervenções, rumores e especulações públicas nunca deixaram a comparação desaparecer. Quando ela deu à luz 8 filhos em uma única gravidez, sua fama explodiu. De repente, não apenas sua aparência, mas toda a sua vida estava sob julgamento público. Com 14 filhos no total, seu corpo se tornou um símbolo de decisões extremas. Para muitos, ela era uma sensação midiática, para outros, um escândalo. Mas em todo o barulho, restava uma mulher, presa entre duas identidades, a pessoa que ela um dia foi e a imagem que os outros queriam ver nela. Nadia Suleman foi percebida menos como um ser humano e mais como uma projeção, um exemplo de como as comparações, mesmo que negadas, podem moldar permanentemente uma vida e se tornar um destino. Caroline Anderson. Nos anos 90, Pamela Anderson era mais do que uma atriz. Ela era um símbolo mundial de sensualidade e fama. Para Caroline Anderson, essa imagem se tornou uma obsessão silenciosa. Ela não queria apenas se inspirar, ela queria encarnar esse ideal, de forma duradoura e sem concessões. Caroline começou a mudar seu corpo passo a passo. Aumento dos seios, correções labiais, tratamentos dentários e injeções regulares de Botox transformaram sua aparência em um projeto de longo prazo. Ela investiu mais de $26 mil em uma transformação que deveria aproximá-la cada vez mais da conhecida imagem televisiva. O ponto de virada veio quando ela tornou sua história pública e apareceu no programa My Strange Addiction. Lá, ela falou abertamente sobre seu desejo de ser percebida como um símbolo sexual e de viver em um papel alheio. Para muitos telespectadores, foi chocante, para outros, puro entretenimento. Mas por trás da atenção midiática permaneceu uma pergunta sem resposta. Se uma pessoa muda cada detalhe para se assemelhar a um ídolo, o que acontece com a pessoa que existia antes? Caroline Anderson representa o momento em que a admiração se torna dependência e o próprio eu desaparece lentamente. 6. Jack Johnson. Para Jack Johnson, David Beckham não era apenas um atleta, mas o epítome de uma vida perfeita. Estilo, fama, admiração e riqueza se fundiam para ele em um único ideal. Jack não queria apenas ter uma aparência semelhante, ele queria ser percebido como seu ídolo. Como a semelhança natural faltava, ele escolheu o caminho direto. Várias intervenções cosméticas deveriam mudar seu rosto, conferindo-lhe a elegância e a nitidez que ele associava a Beckham. Milhares de dólares foram gastos em operações, mas a vida desejada não veio. Em vez de glamour, acumulavam-se dívidas. Em vez de reconhecimento, crescia a pressão. Dizia-se que Jack até cogitou medidas drásticas como um anel gástrico para alcançar a silhueta desejada. Enquanto ele sonhava com luxo e celebridade, sua realidade era marcada por desemprego e insegurança financeira. O espelho mostrava progresso, mas seu cotidiano desmoronava. Jack Johnson representa uma ilusão moderna, a crença de que um rosto transformado abre automaticamente um novo destino. Sua história permaneceu incompleta, um caminho cheio de esperança que mostra o quão perigoso pode ser confundir uma vida alheia com a própria. 7. Penny Brown. Penny Brown não seguia uma pessoa, mas uma fantasia. Seu ídolo era Jessica Rabbit, uma personagem de desenho animado sem idade, sem dor e sem limites humanos. Para Penny, essa imagem exagerada não era um sonho irrealista, mas um objetivo que ela queria alcançar com seu próprio corpo. Desde o início, ela sabia que essas proporções contradiziam a anatomia humana, mas foi exatamente isso que fortaleceu sua vontade. Vários aumentos de seios marcaram o início de uma transformação que apostava conscientemente no exagero. A harmonia não importava, apenas o extremo contava. A parte mais difícil foi a cintura. Penny usava corpetes por até 23 horas por dia, dia após dia, noite após noite.
Seu corpo se adaptou lentamente, até que ela perdeu mais de 40 centímetros de circunferência da cintura. Externamente, esse sucesso era admirado, mas no sigilo, seu corpo pagava o preço. Nas redes sociais, Penny foi celebrada como uma caricatura viva. Aplausos e atenção reforçaram a ilusão de ter alcançado algo único, mas Jessica Rabbit não precisa respirar, envelhecer ou suportar dores. Penny sim. Sua história mostra uma verdade extrema. Quando uma pessoa tenta se tornar algo inumano, muitas vezes resta um corpo real que precisa carregar o fardo de uma fantasia que nunca foi feita para ele. Essas 7 histórias têm algo em comum. Começam com admiração e terminam com a perda de limites. Cada uma dessas pessoas acreditava que, através de um novo rosto, um novo corpo ou uma cópia perfeita de um ídolo, alcançaria uma vida melhor. Mas quanto mais se aproximavam de seu modelo, mais se distanciavam de si mesmos. A cirurgia plástica prometia controle, reconhecimento e identidade. Na realidade, trouxe dependência, correções intermináveis e um vazio que nenhum espelho podia preencher. Pois nenhum ídolo envelhece, sofre ou duvida como um ser humano real, e nenhum rosto alheio pode substituir o próprio destino. No final, resta uma verdade incômoda. Quem tenta se tornar outra pessoa corre o risco de não ser mais ninguém. Essas histórias não são um julgamento, mas um aviso, um lembrete de quão tênue é a linha entre inspiração e autoabandono. E agora, a pergunta mais importante não é para eles, mas para todos nós. O quanto de nós mesmos estaríamos dispostos a sacrificar, apenas para sermos amados?